estamos de volta, então, tratando sobre a culpa. É um assunto que sempre gera muitas questões, muitas controvérsias até. E eu já queria começar, padre, perguntando como que a gente tem essa real noção da nossa culpa e da nossa responsabilidade pelos atos que nós cometemos? Acho que são duas coisas básicas. Primeiro, existe a sensibilidade moral que toda pessoa normal deveria ter, né? Quer dizer, o que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer, o que eu devo evitar. É uma sensibilidade que está na mente de toda pessoa normal, né? Agora, só essa sensibilidade não basta. E as verdades morais, elas não são autoevidentes. Claro, existe a lei natural que Deus mesmo colocou em nós, mas a nossa inteligência, ela é tão confusa, ela está tão perturbada pelas paixões, pelos sentimentos, por tanta coisa desordenada, que nem sempre a gente consegue perceber o que é certo e o que é errado. Então, para isso, existe a pedagogia da igreja. Quer dizer, Deus deixou a igreja na terra para nos instruir. Inclusive, ele deu mandamentos, né, na sua palavra e deixou a igreja para nos instruir a fim de facilitar o trabalho da nossa consciência. Isso nós chamamos de formação da consciência. É quando nós somos formados daquelas verdades morais que são necessárias para que nós possamos corresponder à salvação de Deus, para que nós possamos chegar à salvação eterna. Porque o caminho que conduz ao céu, ele não é um caminho assim aberto, de tal modo que o homem pode fazer o que ele quer. É uma porta estreita. É uma porta estreita e Deus determinou a sua vontade, os seus mandamentos, aquilo que é correto, aquilo que nós devemos fazer. Ora, para isso existe a igreja, para ela nos instruir nesse caminho, né? O problema é que as pessoas, elas são hoje em dia vítimas daquilo que o Papa Bento XVI chamava de analfabetismo religioso, né? Ou seja, elas não sabem, né, e não procuram saber, e às vezes de uma maneira culposa. E é preciso que nós nos instruamos, né? Que nós leiamos o catecismo da Igreja Católica, que nós busquemos a instrução. Hoje em dia existem tantos sites, existem tantos recursos que nós podemos nos servir. Ontem mesmo uma pessoa me falava, né, que ela queria saber sobre um pecado, então ela foi lá, colocou na internet, leu a respeito, falou, meu Deus, eu não sabia que era tão grave assim. E ela mesma foi obtendo conhecimento justamente em fontes que estão disponíveis a todos. Eu tenho a impressão, às vezes, e aí eu retomo um pouquinho aquilo que o senhor disse no bloco passado, nós vamos perdendo essa consciência da morte e, com isso, nós vamos perdendo também a própria finalidade para que nós fomos criados. A impressão que eu tenho hoje do mundo moderno, e o senhor me corrija se eu estiver errado, é que nós relativizamos tudo, inclusive a nossa responsabilidade diante de tudo aquilo que nós fazemos. Eu tiro aquele olhar de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo para colocar no meu próprio umbigo. Então, toda a moral é deformada para que apenas me satisfaça. Eu perco aquele olhar de Deus e da própria lei natural. Para que eu fui criado, como que o Senhor ordenou todas as coisas. Porque, na verdade, é uma falácia quando se diz que a moral cristã, a moral católica... Há de haver alguma moral. Se ela não é católica, ela vai ser qual moral? E aí entra aquela moral do homem que olha para o próprio umbigo, né? Que ele dispõe as coisas. O senhor acha que é isso que tem acontecido mesmo? Porque eu tenho essa impressão, às vezes, de que a moral ela vai sendo relativizada. Eu não quero aceitar aquilo que Deus colocou. Uhum. Então, eu vou relativizando e parece que deformando a minha consciência. As estruturas sociais hoje, elas estão calculadas para fazer com que a pessoa não se coloque mais a questão moral. Ou seja, é como se nós estivéssemos sendo induzidos
a não pensar sobre o certo e o errado. Isso. Colocou-se uma superestrutura sobre nós, em que nós começamos a entender que não existe o certo e o errado, e que a pessoa é que cria para si um tipo de comportamento, o qual não deve nem fazer parte de um tipo de arquitotenia da vida. A pessoa vai vivendo de instantes fugazes e passageiros, né? Essa ideologia do aproveita esse instante agora, aproveita esse minuto. Ou seja feliz, a qualquer custo. Curte esse momento agora, né? Se joga, né? Vai até o fim nisso daqui, não mede as consequências, né? E com isso as pessoas vão se destruindo, elas vão cometendo ações cujas consequências são arrastadas ao longo de décadas, às vezes até a morte, né? A pessoa perde vínculos, a pessoa perde anos da vida com fugacidades, coisas completamente bobas, infrutíferas. É uma ideologia, né? E muita gente está sendo educada nisso. Veja, nós frequentemente subestimamos a força que as estruturas sociais exercem sobre o nosso comportamento. Mas aquelas pessoas que querem moldar o nosso comportamento mexem justamente nas estruturas da sociedade para nos induzir a comportamentos de massa. Pensem, por exemplo, a maior parte das pessoas pensa que pensa por conta própria. Mas, na verdade, escuta as mesmas músicas, veste as mesmas roupas, come as mesmas comidas, tem os mesmos jargões, viralizam as mesmas notícias, fazem exatamente o que todo mundo faz. Por que numa época em que o ser humano parece tão livre, ele imita tanto o comportamento dos outros, age de uma manada, maneira né? até inconsciente? É porque existem estruturas criadas para induzir o nosso comportamento, estruturas que inclusive querem nos impedir de pensar moralmente por conta própria, de analisar o que é certo e errado, porque assim fica mais fácil seguir, digamos, a boiada. Você rompe com a barreira moral. Veja, a moralidade é o que nos impede de fazer muitas coisas. Por exemplo, o que nos impede muitas vezes de acabar com o casamento? De embarcar numa aventura? De jogar a família no lixo? De não matar o vizinho. Não matar o vizinho, mas às vezes nem chega a isso. Mas o que nos impede de fazer isso? É um senso de moralidade que está em nós. É isso que nos impede de, digamos assim, estar à venda. Mas quando a pessoa ela perde o senso da moralidade, ela perdeu um freio. E esse freio a deixa completamente manipulável para qualquer um que chegue com uma retórica mais forte que a induza a um comportamento ou a outro. E no fundo ela se enfraquece, né? Total. E a isso eles dão um nome de liberdade, vendem isso como liberdade. E me parece que a gente acaba perdendo aquilo que é próprio do ser humano, né? Porque, veja, a liberdade, ela não é atemática. A liberdade é um impulso que nasce de mim, sou eu que me autodetermino, mas para que eu me autodetermine, eu preciso me autodeterminar para um alvo. Veja, é como se eu pegasse uma bola e desse na mão de alguém e tirasse a quadra, tirasse o campo de futebol. Não tem gol, não tem marcas, não tem para onde... Quer dizer, o que adianta você ter uma bola sem ter para onde chutar? Quer dizer, você vai chutar para o nada, para o vazio. Então isso não é liberdade. Isso é uma impressão de liberdade, mas que é totalmente falsificada. Porque não atinge a finalidade própria para que existe aquela bola. Exato. Você está fazendo apenas com que a pessoa se desestruture por dentro e se torne cada dia mais fragmentada, uma espécie de farelo do ser humano. E aí o que acontece? As pessoas têm problemas psíquicos, emocionais terríveis, elas se deprimem, elas têm pânico, elas se sentem órfãos do mundo inteiro e elas não sabem por quê. Mas é porque a personalidade delas foi tão desconstruída que ela já não tem mais aonde se agarrar. Como é que uma pessoa, quando ela não sabe nadar, ela é jogada no meio do oceano?
ela começa a se debater e ela entra em desespero, ela entra em pânico, porque ela não sabe o que fazer, ela não tem... Tá, ela não tem limites, mas ela não tem também onde se apoiar. Então, o senso da moralidade é essa boia em que eu me apoio para que eu possa me destinar para uma finalidade. Se você perde essa boia, você se torna um ser completamente à deriva. E manipulável, né? Então, de uma certa forma, o sentimento de culpa que vem quando a gente comete realmente uma culpa moral, ele é uma certa até proteção para a gente ir voltar para o caminho, né? Exato. Ele é um sensor que é ativado para mostrar que a gente está mudando o rumo, né? Desde que ele não seja exacerbado. Ele tem que ser sadio, mas quando o sentimento de culpa corresponde a uma culpa real, e ele não é exacerbado, ele está no limite correto, ele é o simples senso de moralidade que a gente tem, né? Tipo assim, digamos assim, você comeu mais do que deveria, né? Aí você acende um alerta dentro de você, tipo, nossa, passei do ponto. Não precisava ter feito isso, né? Você está numa conversa, falou mais do que deveria. Você acende, né, um mal-estar dentro de você, se diz, poxa, eu poderia ter me controlado mais. Eu exagerei nesse comentário, nossa, eu fui super ácido, eu fui injusto com essa pessoa. Isso, né? Ou, por exemplo, quando você comete uma certa infração, pegou mais no troco e não devolveu, poderia ter devolvido e não devolveu. Poxa, você acende um alerta dentro de você e você diz, eu não deveria ter feito isso. Isso não é doentio, isso é sadio, desde que não seja exacerbado. E um bom termômetro para a gente é que depois, uma vez confessado, uma vez reconhecido aquilo, se isso permanece, isso pode estar sendo um pouco exagerado, esse sentimento, e a gente precisa dar conta dele, né? Eu acho que talvez um bom jeito da gente dar conta desse sentimento exacerbado é meditar mesmo sobre quem a gente é de verdade, que a gente é capaz de fazer coisa errada, né? Porque para não deixar nenhum orgulho, nenhuma soberba travestido desse sentimento, entendeu? É um pouco, eu não sei, talvez aquele sentimento de eu fiz o mal que eu não queria e o bem que eu queria ter feito. Romanos 7,15. Não é? Né? É que assim, veja bem, existem situações em que a pessoa, por exemplo, ela se confessa e ela não está plenamente arrependida. É um arrependimento imperfeito. E como fruto da confissão vai nascer o arrependimento perfeito. E esse arrependimento perfeito não é ruim. Ele, inclusive, é bom, porque ele marca o sinal de que eu, de fato, estou arrependido. Né? Quer dizer, o arrependimento não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Agora, o problema é quando, depois de ter resolvido a questão, aquilo já está no passado, mas a pessoa não consegue virar a página. Ela continua estacionada como se a ferida fosse presente aqui agora, e isso sim, isso não é saudável. Aí nós precisamos tratar. A pessoa precisa, né, se desculpar, se perdoar pelo que aconteceu, tem que ser forte, virar a página, deixar isso para trás. Mas não é tão difícil de discernir uma coisa da outra. Né? Um arrependimento bom e saudável, ele marca a nossa alma, mas ele não é uma tortura. Agora, quando é um sentimento torturante, aí já está passando do limite, aí nós precisamos tratá-lo adequadamente. Quem trata isso? Uma pessoa que, de repente, é alguém que está assistindo agora e está passando por isso. Tem uma tortura, tem um arrependimento, um remorso já, né? Que está complicando a vida. O que ele pode fazer? Onde ele pede ajuda? Muitas coisas. Ele pode se confessar e aí conversar com o padre que não consegue tirar aquilo da cabeça. Ele pode, se ele já se confessou, ele pode até conversar com alguém mais experiente, né? Ou com o diretor espiritual, ou com uma pessoa de fé, alguém que vai ajudá-lo, um amigo, uma pessoa com quem ele pode abrir, que vai ajudá-lo a fazer aquilo. Se a coisa for muito traumática, às vezes é o caso de fazer terapia. Pode ajudar também, né? Se é uma coisa que precisa ser desconstruída, porque é uma coisa muito traumática na vida da pessoa. Enfim, mas, inclusive, a própria pessoa é a primeira que tem que se ajudar, começando a pensar de uma maneira mais positiva sobre as suas ações. Então, por exemplo, a pessoa
Por exemplo, engravidou quando era muito jovem. Aquilo marcou a vida dela. E ela não consegue se desculpar por isso, ela não consegue, ela leva aquele negócio. O pecado já foi perdoado, etc., mas aquilo causou na vida dela uma mudança de rota e ela não consegue se perdoar por isso. Tipo, nossa, falhei, decepcionei. Bom, a pessoa precisa aprender com as próprias experiências. Tipo, isso aqui não foi só ruim. Há algo de bom nisso que aconteceu. Quais são as experiências positivas que eu posso aprender com isso? O que eu posso passar para alguém de positivo sobre isso? E assim por diante. Como chama o livro que você falou hoje? A arte de aproveitar as próprias faltas. É um clássico, de Joseph Tissot. Isso, eu tô lendo esse livro e eu comentei com as meninas que eu tenho gostado bastante. É uma leitura bem lenta, porque ele te leva a muitas reflexões, né? Com relação a essa falta do auto-perdão. Porque muitas vezes, padre, eu percebo assim, as pessoas que cometem pecados graves, no momento que tem aquela verdadeira contrição, que você se vê diante de Nosso Senhor ali na presença do sacerdote, você se sente perdoado por Deus, mas você não se perdoa. Então existe ali um misto até de soberba, de vaidade, como que eu fui capaz, como que eu pude, E aquilo fica remoendo por muito tempo, né? Então eu acho bem interessante realmente isso que o senhor disse, de nós olharmos mesmo e até, poxa, se Deus que é Deus te perdoou daquele pecado tão grave, né? E se a sua contrição for verdadeira, você precisa se desapegar daquilo, né? Precisa de alguma forma, e eu acho muito válido conversar com pessoas mais experientes, uma orientação com um sacerdote, um diretor espiritual, porque senão acho que você fica ali, parece que até se alimentando, né, daquela condição de eu não seria capaz. Nós somos capazes de tudo se nos falta a graça de Deus, né? É que há uma diferença muito grande entre a humildade e o orgulho ferido. A humildade é a convicção da nossa fragilidade, da nossa fraqueza, da nossa falta de excelência, né? Humildade vem de humus, terra, né? A nossa condição de praticamente ser nada diante da grandeza de Deus, mas ela não é dolorida. A humildade é um reconhecimento, né? Sereno. É quando eu digo, nossa, eu errei, né? Mas eu sou um ser humano, eu sou falho, eu sou fraco, meu Deus, diante de ti, quem eu sou, é sereno, ela é cheia de paz. A humildade, ela traz paz para a alma. Agora, o orgulho ferido não. Um orgulho ferido é uma espécie de inferno antecipado. Como eu e ele vai para o remorso, né? Exato. Para aquela questão da minha imagem perante os outros. Exatamente. Aí a pessoa vai se torturando e, às vezes, essa autotortura é entendida pela pessoa como uma coisa boa, como se fosse uma espécie de... expiação? Uma expiação que Deus estivesse se honrando com isso. Mas, na verdade, não. O orgulho ferido não é a humildade. No fundo, eu acho que o que Deus espera depois desse processo é que a gente só cante a misericórdia dele, né? Exatamente. A partir de tudo, ele ainda me perdoa. E aí vem o sentimento de gratidão e de engrandecer a misericórdia de Deus que me resgata, né? No céu, todos nós seremos pecadores arrependidos. Esse será o nosso título, digamos assim. O que significa isso, pai? Porque só não pecou Nosso Senhor, Nossa Senhora, e todos nós somos pecadores arrependidos, né? Mesmo que sejam pecados muito pequenos, mas algum pecado, São Paulo diz, todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Ou seja, Deus sempre tem algo de que nos perdoar, né? Mesmo que por deficiência de fazer alguma coisa boa. Ora, essa sensação da misericórdia, né? De que eu sou pecador, mas de que eu não sou rejeitado por sê-lo, de que eu sou amado e que Deus me perdoa, embora os meus pecados lhe desagradem, mas ele, como diz o Salmo 103, ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade, né? Então, ele é honrado em nos perdoar, ele ama nos perdoar, ele é perdoador. Deus é perdoador por definição, ele é misericordioso. Então essa consciência
nos ajuda ao mesmo tempo a não abusar da misericórdia, né? A não ficar pecando, porque isso nos torna detestáveis, né? Mas ao mesmo tempo a não ficarmos a vida inteira nos torturando, mas a abraçar o perdão de Deus como uma realidade para a nossa vida. Minha pergunta é como crescer nisso, né? Entre a culpa, o remorso, como fazer com que tudo isso nos leve a crescer na nossa espiritualidade? Pelos atos de contrição mesmo, pelo ato de arrependimento. É quando eu sou capaz de dizer, Deus, de todo o coração, eu me arrependo de ter ofendido. Isso é um exercício diário. Né? O cristão, ele deveria, no final de todos os seus dias, pensar, né? O que eu fiz hoje de errado? Até escrever, eu acho, né? Para depois lembrar. De repente, né? Fazer o seu exame de consciência à noite. Falar assim, Senhor, o que eu errei? E pedir perdão, né? Pedir perdão como que fala com o seu pai. Pai, me perdoa porque eu não correspondi ao seu amor. Eu podia ter sido melhor aqui, melhor ali, mas eu não fiz. Eu podia ter me dedicado mais, mas não me dediquei. O arrependimento é uma espécie de norma de sempre. Nós temos que sempre fazer. E é uma delicadeza, né, padre? Me parece assim, ser uma delicadeza com o nosso Senhor, né? Você chegar ao final daquele dia e falar, olha, porque nem tudo são pecados graves, mas há inúmeros pecados, porque há inúmeras ofensas que sempre fazemos a Deus, né? Que sempre desagradamos. Então, essa delicadeza de chegar ao fim da tarde e falar, olha... Quando a gente é educado, a gente é delicado até com as pessoas, né? Então, por exemplo, a gente é capaz de pedir, desculpa, com licença, posso, né? A gente pede desculpa para as pessoas, quanto mais com Deus, né? Essa delicadeza. E se eu não tiver? Porque eu penso assim, nessa filosofia, né, teoria, não sei como chamar, ideologia, assim, de uma nova ordem mundial, é que parece que nós nos salvamos sozinhos, que não precisamos, né, de um Cristo que nos salve. Às vezes, sem perceber, a gente foi tão influenciado que a gente não consegue sentir esse remorso, não consegue ver a responsabilidade nem sentir a culpa. Para quem tem intenção de querer melhorar, mas não está sentindo, que também tem o oposto, né, quem não sente nada. Não vamos dizer psicopata, de repente uma pessoa que está crescendo em espiritualidade. Como é que pode fazer? Não sente arrependimento, mas gostaria de melhorar. Acho que a primeira coisa é a gente se dar conta de que nós estamos sendo adestrados para não ter culpa, né? Quer dizer, isso a que você se referia, né, a ideologia da nova ordem mundial, desse governo global, que é educar, está investindo na educação, quer criar uma educação globalizada, justamente para tirar a sensibilidade moral das pessoas. Quer dizer, você tem que pegar a criança já na escola e ensinar que não existe nada errado, que ela tem que deixar todos os instintos dela soltos, todos os impulsos, todas as tendências. E ela tem que procurar, entre aspas, ser feliz, mas essa felicidade não leva em consideração ninguém, só leva em consideração os próprios gostos dela, né? Então, essa ideologia que também se serve de mecanismos de censura, de amordaçamento através do politicamente correto, ela vai amarrando as pessoas, porque você não pode mais dizer o que é certo e o que é errado para ninguém, porque isso é politicamente incorreto. Então, ela cala, digamos, as vozes que poderiam formar a consciência, e ela solta os piores instintos e os deixa completamente descontrolados. Então, nós estamos, digamos assim, entre essas duas forças. Uma que censura as vozes morais e outra que solta as vozes imorais. Ora, diante disso, é muito frequente que nós não consigamos nos arrepender, porque nós somos educados para isso. Mais do que nunca, nós precisamos descobrir o arrependimento como graça. Ou seja, Deus pode tocar o nosso coração. Aliás, só Deus pode tocar o nosso coração. Eu não consigo entrar no coração de alguém e tocá-lo por dentro. Só Deus pode fazer isso. Isso acontece de dois modos. Ou quando eu rezo, então eu me coloco diante de Deus e eu peço, Deus, quebra o meu coração, me dá a graça do arrependimento, me revela os meus pecados, me mostra, eu quero me arrepender daquilo que eu fiz errado. Deus toque, eu tenho testemunhos disso, de pessoas que começaram a rezar, né? Uma pessoa me contava que começou a rezar o terço, de repente
ela não praticava fé há décadas, mas de repente foi invadida por um sentimento de arrependimento. Isso é graça, graça que Deus concede. Mas também isso acontece pela intercessão, quando nós rezamos pelos outros. Né? Que legal. Então, você tem um filho que não se arrepende, um neto que não se arrepende, reze por ele, porque Deus é poderoso para tocar o coração dele, aquilo que você não pode fazer, Deus pode fazer. Se você rezar por ele, talvez você morra e não veja. Não tem problema. Mas um dia, Deus vai escutar essa sua oração e vai tocar no coração dele para que ele se arrependa. Já finalizando, padre, mas eu não queria deixar de perguntar, porque eu acho muito importante, qual é o risco para a nossa vida espiritual? Aquilo que o senhor estava explicando, de aquela mordaça, né, de não poder falar o que é certo e o que é errado, né, de não ter noção de culpa, de arrependimento. O grande risco é que nós vamos deixar as pessoas cegas. O profeta Isaías diz no capítulo 5, ai de vós que chamais o mal de bem e o bem de mal. Isso é iniquidade. Isto é extremamente grave diante de Deus. E quem está fazendo isso vai se ver com Deus no dia do seu juízo. Isso tem que ficar muito claro para nós. O profeta Isaías diz, ai de vós que chamais o mal de bem e o bem de mal. Existe o bem, existe o mal, existe o que é certo, existe o que é errado, e quem está deformando a consciência dos outros, quem está monstrificando as pessoas, há de se ver com Nosso Senhor no dia do juízo. Não passará impune. Nossa, padre, muito obrigada. Se fosse por mim, não sei vocês, mais programas, por favor, com todos esses assuntos. Meninas, o que vocês acharam? Alguma reflexão? O que tocou para vocês? Que gostariam de compartilhar? Não, o que me marcou muito foi essa fala final do padre, né? Da gente realmente, não foi bem a final, foi um pouco antes, mas da gente se voltar para a vida de oração e pedir essa graça, né? Porque Jesus fala, sem mim nada podeis fazer, então nem se arrepender de direito a gente consegue sem a graça dele. Então Deus vai mostrar que a gente não tenha medo de assumir as nossas culpas e levar para o sacerdote, porque isso é libertador, isso cura a nossa vida e nos fortalece, porque depois do sacramento a gente recebe essa graça mais forte para a gente vencer, principalmente esses pecadinhos que não querem largar nosso pé. A graça da confissão, ela nos fortalece para vencê-los. Então, não tenha medo de sentir culpa, esse sentimento ordenado, né, padre? Não exagerado, mas procure mesmo o sacramento de confissão e viva debaixo da misericórdia de Deus. E completando aí a fala da Isa, me veio muito, enquanto o padre falava, daquele versículo, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Inclusive, um pecado grave, um pecado mortal que você cometeu, fazendo esse passo a passo que a Isa acabou de falar, uma contrição sincera, um arrependimento, se ajoelhar diante de um sacerdote, pedir perdão a Deus e receber esse perdão através do sacramento da confissão. A partir dali, esse auto-perdão tem que ser decorrente exatamente desse versículo. Há de se tirar um bem de tudo, porque tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Então, nós temos que pensar nisso e passar a vivenciar, a pensar nessa situação, nesse pecado grave, nesse pecado mortal que ficou lá atrás. O que eu posso tirar de bem de tudo isso, não é? Meninas, muito obrigada. Padre, alguma reflexão assim para quem está assistindo? Acima de tudo, a misericórdia de Deus, né? Então, não vamos nunca nos desesperar, porque a palavra de Deus é clara. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém. E se nós vivemos num mundo cheio de pecado, é nesse mundo que Deus vai manifestar a plenitude da graça dele de algum modo. Nossa, amém. Não sei vocês, mas me confortou completamente. Padre, muito obrigada mesmo. Para você que está em casa também, obrigado por nos acompanhar. Esperamos você no próximo sábado ou domingo na reprise. Que Deus abençoe muito e peça a graça que estamos precisando. Tomara que para vocês tenha sido tão útil como para nós. Esperamos então você no próximo programa, Na Verdade.